O pessoal me inundou ontem com um monte de mensagem. Professor, vai ter golpe, professor. Gente, não há como ter golpe de Estado no Brasil, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. Para ter golpe de Estado, eu tenho que rasgar, aliás, rasgar não, eu tenho que incinerar a Constituição. E vocês vão entender exatamente por quê. Ah, mas tem um disse-me-disse aí nas redes sociais, tá? Esse pessoal, eu vou aceitar a sugestão, né, que deram aqui no WhatsApp outro dia, para você publicar no WhatsApp, no Facebook, em redes sociais, você tinha que ter pelo menos 25% de aproveitamento em questões de direito constitucional, né? Então, ó, para ser bem didático, vamos explicar o artigo 142 da Constituição, até porque ele tende a despencar em provas e concursos públicos, mas começando bem do início, aula massinha 1 de Direito Constitucional, beleza? Então vamos lá, vamos entender essa questão das Forças Armadas aqui, ó, para vocês, né, perceberem que todo próximo do dia 31 de março sempre começa esse me disse aí, de golpe, de intervenção militar constitucional, que não existe, tá? Que não existe, tá? Enfim, né? Vamos entender e compreender essa questão aqui, ó. Como eu estava dizendo para vocês, ó, massinha 1 de Direito Constitucional. Como assim massinha 1 de Direito Constitucional, professor? Artigo 1º da CF 88, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E olha só que interessante a gente abordar isso aqui, logo após nós termos resolvido, né, 10 baterias de poder constituinte. O que a gente aprendeu no âmbito do poder constituinte originário? Que essencialmente o poder constituinte originário, ele emana do povo. E numa democracia, esse poder que emana do povo vai dar origem a uma Assembleia Nacional Constituinte, composta de representantes do povo, que irão promulgar uma Constituição. E essa Constituição vai ser o topo do ordenamento jurídico. Alguma outra norma está acima da Constituição? Não. A Constituição da República Federativa do Brasil é o ápice do nosso sistema jurídico, é o ápice da nossa pirâmide de normas, tá? Que representa ali o ordenamento jurídico como um todo. Então, vamos pegar a Constituição brasileira como exemplo, tá? Nós tivemos ali um período de redemocratização, tá? Através dessa ruptura política, social, cultural, histórica, criam-se as condições para a manifestação de um novo poder constituinte originário, que dá origem a uma Assembleia Nacional Constituinte e que dá origem à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E a partir do momento que surge a Constituição, num Estado democrático de direito, todo mundo precisa respeitar as regras previstas na Constituição. Ninguém está acima ou pode ir além da Constituição, ok? Então, todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Quando a gente fala diretamente nos termos da Constituição, significa que o povo, em determinadas circunstâncias, conforme previsto na Constituição, nos termos da Constituição, pode exercer o poder diretamente, participando diretamente da democracia brasileira. Quais são essas situações, professor? As situações do artigo 14. E aí eu tenho plebiscito, no inciso 1, referendo, no inciso 2, e iniciativa popular. Então, o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, participa diretamente da democracia brasileira em determinadas circunstâncias, nos termos da Constituição? Sim. Através de um plebiscito, que é a consulta prévia, através de um referendo, que é uma consulta posterior, ou através de iniciativa popular. Beleza? Então está explicado o parágrafo único, o princípio democrático, fruto
de um poder constituinte originário que deu origem à CF 88 e às regras do nosso devido e correto processo, né? E a nossa devida e correta ordem constitucional. Beleza, professor. Massinha 2 de Direito Constitucional. Vamos lá para a aula Massinha 2. Qual que é o posicionamento constitucional das Forças Armadas? Reparem o sumário da Constituição. A Constituição está dividida em títulos. Título 1, dos princípios fundamentais. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Aí vai do artigo 5º até o 17, com direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos, né? Nacionalidade, né? Nacionalidade vem antes dos direitos políticos, mas enfim, eu tenho ali o título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Depois, corretamente, a Constituição se preocupa com a organização do Estado. Por quê? No título 3, eu estou falando da Federação Brasileira. Nós somos uma federação. E eu preciso organizar o Estado federado no território brasileiro. Então vem o título 3, né, que vai do artigo 18 até o artigo 43 da CF 88, dispondo sobre a organização do Estado, sobre a Federação Brasileira. No título 4, eu encontro a organização dos poderes, pois são poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, capítulo 1, o Executivo, capítulo 2, o Judiciário, capítulo 3. Tá? E de quebra nós temos as funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, que irão provocar o Poder Judiciário, que irão atuar perante o Poder Judiciário. Tá? Então percebam que eu tenho o título 4. Professor, a gente poderia ter terminado por aí. Sim, muitas constituições terminam por aí. E muitas constituições pegam as Forças Armadas e as insere no capítulo do Poder Executivo. O Constituinte de 88 não fez isso. Pelo contrário. O Constituinte de 88 criou um título 5, além dos outros títulos da Constituição, né? Mas o que nos interessa aqui é o título 5. Qual que é o título 5 da CF 88, professor? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vejam só. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 1, Estado de defesa, Estado de sítio, né? Aí vem, capítulo 2, acabamos de estudar, Forças Armadas. Capítulo 3, Segurança Pública. Por que será que o Constituinte de 88 colocou as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública não no Poder Executivo, mas no título 5 da CF 88, porque Forças Armadas e órgãos de segurança pública não pertencem a governante nenhum, não pertence a presidente, não pertence a governador. Forças Armadas e órgãos de segurança pública são forças de Estado, e notadamente as Forças Armadas. Inclusive, eu preciso ir para as missões constitucionais das Forças Armadas. Qual que é uma clara missão das Forças Armadas, que a gente aprende desde criancinha, no desfile de 7 de setembro, já desfilei diversas vezes, tá? No desfile, de 7 de setembro, tá? Que as Forças Armadas existem para defender a pátria. Só que as Forças Armadas existem só para defender a pátria? Não. Também para defender o Estado democrático de direito e os poderes constitucionais, legislativo, executivo, judiciário. Não só da União, mas também de qualquer unidade da Federação. Basta fazer a leitura do artigo 142, do excelente artigo 142 da CF 88. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, que é o chefe maior das Forças Armadas, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
de qualquer dos poderes da lei e da ordem. Tá? Então, vamos parar para pensar uma situação hipotética. Um presidente da República resolve dar golpe de Estado e convoca as Forças Armadas a participar do golpe de Estado, porque aquele presidente da República, ele quer o fechamento do Congresso, ele quer o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Pergunta de concurso: as Forças Armadas irão participar do golpe? Claro que não, porque isso vai contra a separação e independência dos poderes, cláusula pétrea da Constituição. E as Forças Armadas existem para defender o Estado como um todo, e não só o presidente, e as instituições democráticas. Então, nenhum almirante, nenhum general, nenhum brigadeiro vai concordar com um presidente da República que queira solapar a democracia e fechar Congresso, fechar Supremo e transformar o Brasil de uma democracia em um Estado totalitário, em uma ditadura militar, ok? Então, logo de cara, a gente precisa perceber isso aí. Ah, professor, mas vamos supor que seja o contrário. Eu tenho um conluio entre legislativo e judiciário, e o legislativo e o judiciário querem dar o golpe no presidente da República, subjugando o presidente da República através da força, e convidam as Forças Armadas. Algum almirante, algum comandante, algum general, algum brigadeiro vai embarcar nessa ordem inconstitucional, nesse pedido inconstitucional dos demais poderes? Não, porque as Forças Armadas são forças de Estado, que existem para preservar a democracia e também a independência e a harmonia entre os poderes. Então ninguém pode usar a força das Forças Armadas e, consequentemente, dos órgãos de segurança pública para atos ou atitudes antidemocráticas, tá? Ah, mas vamos supor, Forças Armadas não toparam, mas o presidente maluco continua. Ele quer dar o golpe, ou sei lá, né? O conluio maluco dos poderes continua e querem o golpe, querem rasgar a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? E aí, uma parcela de civis ou até mesmo uma parcela de militares concordam com esse maluco que está justamente propondo um golpe militar. E eles resolvem ir à ação, praticar aquela ação, tá? Enfim, o golpe vai para a rua. O contragolpe está armado? Sim. O contragolpe já está armado. Onde, professor? No 142. Porque o que vai acontecer com o poder ameaçado? É como se tivesse uma espécie de telefone vermelho, tá? Na mesa de cada um dos chefes de poderes, e eles pudessem ligar para as Forças Armadas e falar: ó, tem um grupo de malucos aqui, militares ou civis, ameaçando a democracia brasileira, querendo o fechamento do poder XYZ, querendo o fechamento do Congresso, querendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quem vai proteger o Congresso Nacional? Quem vai proteger o Supremo Tribunal Federal? Quem vai prender os revoltosos, com base no artigo 5º, inciso 44 da CF 88? Forças Armadas. As Forças Armadas representam o contragolpe, porque as Forças Armadas são forças legalistas, forças de Estado, que não estão presentes e à disposição de chefe de executivo nenhum. Ah, mas o presidente da República, professor, ele é o chefe maior das Forças Armadas. E quem disse que o presidente da República pode cometer ilegalidades? Quem disse que o presidente da República pode emanar ordens inconstitucionais? Você, enquanto futuro servidor público, você está obrigado a cumprir uma ordem manifestadamente ilegal? Manifestadamente inconstitucional? O seu estatuto não te permite negar o cumprimento da ordem? O que vocês acham que acontece nas corporações militares e tendo em vista o disposto no artigo 142? Se eu sou almirante,
Se eu sou, né, general, comandante do exército ou brigadeiro, comandante da aeronáutica, eu não estou obrigado a cumprir uma ordem do presidente da República que seja inconstitucional, que afronte o princípio da legalidade, que afronte, né, a própria democracia e o Estado democrático de direito. Pelo contrário, eu vou dizer não. E se esse golpe for para a rua, o contragolpe está armado. Eu vou prender os revoltosos, com base no artigo 5º, inciso 44, um crime inafiançável, imprescritível. Lembram lá, ó, do artigo 5º, inciso 44, que despenca em provas e concursos públicos, né? O pessoal parece que não lê a Constituição, fica impressionado. Aliás, certamente quem propõe aí terraplanismo constitucional não lê a Constituição, né? Mas olha só o que a gente tem aqui no artigo 5º, inciso 44 da CF 88, né? Olha só, artigo 5º, inciso 44. Lindo esse inciso. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. De novo, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Quem vai prender os revoltosos? Forças Armadas. Ah, o presidente quem emanou a ordem. O presidente foi o golpista. Quem assume a presidência da República? O vice. Porque o presidente cometeu crime de responsabilidade, também será julgado, vai ser julgado no Senado por crime de responsabilidade e também será julgado no Supremo por crime comum. Então, se isso porventura acontecesse, o contragolpe está armado. Onde, professor? No artigo 142, em conjunto com o artigo 5º, inciso 44. Para dar golpe de Estado no Brasil, eu preciso rasgar a Constituição Federal, passar por cima dela. E eu quero ver qual é o comandante de força que vai topar essa aventura em pleno século XXI, rasgando uma das constituições mais democráticas do planeta Terra. Ok? Só que aí a gente está saindo da condição jurídica e indo para a condição política, econômica, internacional e geopolítica. Tem clima para golpe militar na República Federativa do Brasil? De jeito nenhum. Já não tem jeito do ponto de vista jurídico, muito menos do ponto de vista prático, né? Político, econômico, internacional, de geopolítica e internacional. Ah, professor, mas tem um detalhe. O presidente da República pode decretar estado de defesa, depende do Congresso, aprovar o estado de defesa. E outra coisa, não se edita estado de defesa em qualquer circunstância. Quem naturalmente vai verificar se a decretação de estado de defesa também está de acordo com a Constituição, além do Congresso, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem ser provocados, por exemplo, por qualquer partido político com representação no Congresso Nacional, e julgar se a decretação do estado de defesa por parte do presidente da República respeitou os requisitos constitucionais ou não. Ou seja, mesmo se o Congresso Nacional for conivente e aprovar um estado de defesa, o estado de defesa tem requisitos previstos no artigo 136. E se os requisitos não estiverem presentes, quem vai declarar a inconstitucionalidade do estado de defesa? Supremo Tribunal Federal. Ah, professor, mas pode ser um estado de sítio. Idem. E é pior no estado de sítio, porque no estado de defesa, o presidente decreta, o Congresso aprova. No estado de sítio, para o presidente decretar estado de sítio, primeiro o Congresso tem que autorizar. E depois do Congresso autorizar, o presidente decreta. E além disso, existem os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os intérpretes maiores da Constituição. Os intérpretes supremos da CF 88. Artigo 102, caput. Compete ao Supremo Tribunal Federal ser o guardião precípuo da Constituição. Ah, professor, mas tem uma outra saída. Aí começa, né, as elucubrações criativas de um povo que nunca estudou direito constitucional e que nunca abriu a Constituição.
pode ser decretada a mobilização nacional, nos termos do artigo 84, inciso 19, sem autorização do Congresso? Já leram o artigo 84, inciso 19? Vão lá, ó, questão de prova, inclusive, ó, questão de muitos concursos policiais, o artigo 84, inciso 19. Isso aqui, gente, sempre caiu em concurso público, tá? Depois desse blá 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 terraplanista constitucional que andou por aí, certamente as bancas examinadoras não deixarão passar. Vai despencar ainda mais nos concursos públicos. Então vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República. Aí vamos lá, inciso 14, tá? Inciso 14 não, desculpa, inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, atenção, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. O Brasil foi invadido e o Congresso está de recesso. O presidente da República declara guerra primeiro, o Congresso aprova a declaração de guerra depois, tá? Ah, o Brasil foi invadido, o Congresso está em funcionamento. O Congresso autoriza primeiro, o presidente da República declara guerra depois. É claro que as forças de segurança, gente, estarão atuando prontamente, tá? É claro que as Forças Armadas não vão ficar esperando. Ah, vamos esperar a declaração de guerra do presidente com a autorização do... É claro que não, tá? Mas a formalização do estado de guerra, a declaração do estado de guerra, se o Congresso está em funcionamento, primeiro o Congresso autoriza, o presidente decreta depois. Se o Congresso está de recesso, o presidente decreta, é feita uma convocação extraordinária do Congresso Nacional, o Congresso vai lá e aprova. Beleza? Essa é a primeira parte aí. Guerra, tá? Tô falando de guerra. Então, a declaração de guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. E, vírgula, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, eu sou presidente da República, vira e fala assim, ó, estamos em mobilização nacional? Não. Se o Congresso está em funcionamento, o Congresso precisa autorizar a mobilização nacional e depois o presidente da República decretar a mobilização nacional. E detalhe, em caso de agressão estrangeira. Ok? Precisa ter uma agressão estrangeira para você ter justamente o quê? Ou o risco de uma agressão estrangeira para você ter a mobilização nacional. Basta o presidente querer? Não, vivemos em um Estado democrático de direito que tem legislativo, executivo e judiciário. Sem autorização do Congresso, ele não decreta mobilização nacional. Ah, o Congresso está de recesso. Decreta, o Congresso tem que aprovar depois. É um ato conjunto. Não é só do executivo. Eu dependo do Congresso Nacional. Tranquilo? Ah, e se porventura existir um conluio, professor? Congresso e presidente estão em conluio para que isso ocorra de maneira inconstitucional. Não existe Supremo Tribunal Federal, não? Não existe qualquer dos legitimados a provocar o STF com uma ação direta de inconstitucionalidade, não? Artigo 103 da Constituição, os legitimados a provocar o Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, a competência precípua do Supremo Tribunal Federal para ser o guardião da Constituição. Então percebam que a Constituição brasileira não é a da Venezuela. Isso aqui tem Constituição. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Você pode até ter um golpe de Estado, atropelando a Constituição e o direito brasileiro. Dentro das regras constitucionais e do Estado democrático de direito, não tem jeito. Por isso que nenhum chefe de Forças Armadas vai embarcar em qualquer aventura golpista, porque eles são legalistas, defensores da Constituição e do Estado Democrático de Direito, pois são forças de Estado, profissionais e regulares. Isso aqui não é uma republiqueta de bananas
como era a Venezuela, com a Constituição venezuelana que era super fraca. Então, quer viver num golpe de Estado? Atravessa a fronteira. Vai para a Venezuela. Lá tem uma ditadura para você chamar de sua. E eu já falei, vou criar a ditadura tour para levar os amantes da ditadura para todas as ditaduras do planeta. E conhecer, né, as benesses, entre aspas, tá? Tô sendo super irônico, de uma ditadura militar. Beleza? Basicamente é isso. Então fiquem tranquilos. Isso aqui, ó, foi muito bem feito, tá? Não tem jeito. Inclusive, ó, o contragolpe tá armado. Depois não digam que eu não avisei.